Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia aqui nesse fantástico, para mim espetacular, o único clube especializado em tênis que nós temos aqui, que é o Jaraguá Tênis Clube. Você pode encontrar quadras de tênis em outros lugares, até na praia da Pajuçara tem. Mas um clube que está ali voltado para o tênis, com capacidade técnica muito boa, com gente boa ganhando campeonatos por aí afora, esse é o Jaraguá Tênis Clube, é uma tradição. E o meu amigo Leonardo Júnior não descuidou, por exemplo, da parte social. É uma parte social que tinha um salão normal, como todos os clubes daqui têm, passou a ter um salão climatizado. Então, aquele famoso vermelho e preto que acontece todo ano no salão climatizado. Os eventos que acontecem aqui, tipo casamento, lançamento de livros e coisas assim desse gênero, o ambiente é climatizado, é bom que você saiba. Informações na secretaria, é bom saber sempre de como esse clube é gostoso. E mais gostoso ainda quando o buffet da Isabel Pinheiro, minha parceira há 200 anos, está aqui comigo. Ela vai dizer que eu estou chamando ela de velha. Meu Deus do céu. Não, Isabel, eu estou falando do buffet da nossa relação. 200 anos sabe? Pois é. E que está aqui conosco também. E que faz parte desse programa para que as pessoas fiquem também cada vez mais à vontade conosco. O tema de hoje é um tema que há muito tempo eu gostaria de fazer, apesar de durante toda a vida, não só no bate-papo, como no almoçando, a gente está sempre recebendo alguém da área do direito, sempre. Seja juiz, seja advogado, seja promotor, procurador, o que for, a gente está sempre recebendo. Mas a gente não juntou. É bom juntar. Então a gente está juntando gente do direito privado, a gente está juntando gente do direito público, a gente tem assunto aí para discutir que não acaba mais, a partir do inspirador do programa, que foi o meu querido amigo Marcelo Brabo, a quem eu dou a palavra já, para a gente começar esse programa. Que coisa boa receber você e as pessoas que você convidou. Geraldo, muito bom receber o seu convite, estar mais uma vez no Almoçando com a Notícia e tendo a oportunidade da gente poder discutir o direito e poder também expor a todos os telespectadores, aos amigos de casa, o que é a advocacia nas suas várias matizes, tanto pública como privada, a atividade de cada um, as dificuldades que a gente vivencia e como a gente pode avançar. Na verdade, hoje eu estou mais aqui para ouvir do que para falar, então vou lhe devolver a palavra. Engraçado e da você história. Poder também repassar para todos os nossos amigos, que eu não poderia deixar de cumprimentar aqui nossa amiga Marié, Daniel, claro. Eduardo, Felipe, Marcos e os que ainda estão chegando. Mas uma vez eu ouvi, eu vou aproveitar o que você falou, porque uma vez eu ouvi de um convidado meu também para montar o programa, ele disse que falou menos fui eu. Você monta um programa altamente bom, traz convidados espetaculares, acaba sendo o que fala menos mesmo. Não é assim? Não tenha dúvida. Mas não vai ser assim, não. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Como é que você sente nos últimos, vamos botar aí, da nova república para cá, como é que você sente o avanço do direito? Geraldo, eu acho que a gente tem alguns marcos. E Obrigado. acho que se a gente olhar da nossa democratização para cá, dois marcos são fundamentais. Um é a Constituição Federal de 88 e que introduziu um artigo muito importante, que é o artigo 133, que diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, e quando falou em advocacia falou público e privado, e foi seguido de uma lei, a 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. Perfeito. Onde tratou de maneira específica dos direitos e deveres do advogado e da advocacia pública e privada. Eu acho que esses são os dois marcos fundamentais e que orientam a todos nós, advogados, sejamos públicos ou privados. Mas isso provocou o que a gente poderia chamar de modernização da advocacia brasileira, apesar dela estar incrustada num processo que não está tão modernizado assim, que é o processo judiciário? Sem dúvida. Até porque, junto a isso, veio também a proliferação dos cursos jurídicos, aumentou a quantidade dos profissionais da área do direito de maneira geral, inclusive dos advogados. Houve também um maior rigor no exame de ordem, que é muito questionado. Vamos comer aí por alguns. O cenográfico. E vem mudando gradativamente o próprio contexto do próprio judiciário. Certo. Aumentaram o número de concursos públicos para o judiciário de uma maneira geral.
todos os estados, hoje todos os rincões são atendidos pelo Poder Judiciário. E vem agora um novo momento, que talvez seja o futuro da advocacia. A gente migrar da atividade contenciosa para uma outra atividade um pouco diferente, que é a arbitragem. Eu acho que cada momento a gente vive o retrato daquela realidade, é o retrato do momento. E essa questão da arbitragem é um caminho que já vem sendo percorrido há algum tempo, passando pela conciliação ou não sei se eu estou certo, se passando pela conciliação ou se a conciliação passando pela arbitragem. Perfeito. Não sei, seria interessante até você explicar quem começou primeiro, a arbitragem ou a conciliação? A conciliação, até porque a conciliação já estava disposta, inclusive, no Código de Processo Civil, que é de 73, e que permitia ser realizada uma audiência própria com essa finalidade. Isso vai levar, evidentemente... O microfone. Pequenas causas. Lembrando sempre o microfone. Maria. Não, é bom, porque a gente começa o rodízio. Lembrando que também depois veio a lei dos juizados de pequenas causas, né, que também salientou e valorizou as um grande avanço. Que foi um grande avanço, né, para as pequenas causas. A Maria Miranda, que eu estou tendo o enorme prazer de receber no nosso programa, continua com o microfone. Ela é procuradora autárquica, presidente da Associação dos Procuradores Autárquicos e advogados da Fundação de Alagoas, vice-presidente da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Advogados Públicos, além de atuar na advocacia privada das áreas do consumidor e previdenciário. Oh, meu Deus, na hora que eu chego na penúltima palavra, que é a do consumidor, ele se adequa perfeitamente àquilo que nós estamos falando, que é a questão da conciliação, não é? Exatamente, porque o consumidor ele tem assim, uma intensificação muito grande na parte de conciliação, né? Principalmente porque a maior demanda dos juizados é direito do consumidor. Eu ouvi outro dia de um juiz que exatamente essa questão da conciliação mudou completamente o aspecto do consumidor enquanto reclamante, do comerciante enquanto réu, e os dois realmente se entendem. Passaram a se entender e a diminuir o trabalho da... É muito importante a conciliação. Nós já trabalhamos intensamente nessa parte de conciliação, inclusive pela Defensoria Pública, que eu passei 16 anos na Defensoria Pública e coordenei, na ocasião, a parte de relação de consumo. E nós tínhamos, inclusive, um núcleo que tinha um trabalho intenso de conciliação, não é, doutor Eduardo? Um núcleo de conciliação? De conciliação, só da área do consumidor. E foi um trabalho que teve um impacto muito positivo para a sociedade, porque agilizou o Poder Judiciário também, nós ajudamos indiretamente o Poder Judiciário com essas conciliações, e foi de um resultado muito positivo. Eu acredito que a conciliação causa agilidade. Com certeza, e também as partes saem satisfeitas. Muito bem. Porque não existe perdedor nem ganhador, né? Mesmo quando é direito de família? Família também. Também. Principalmente. Deixa eu apresentar o Eduardo Lopes, que é defensor público e ex-defensor público geral do Estado e ex-presidente da Associação dos Defensores Públicos de Alagoas. Autoridade até debaixo d'água, né? Sabe tudo sobre isso. Não, claro, Eduardo. Me complementa o que a Maria dizia em relação a essa coisa do consumidor, por exemplo. Exato. A relação do consumo hoje é respeitada em qualquer nível econômico, em qualquer lugar, com as pessoas não têm essa relação de um julgamento. E, em razão da quantidade, é óbvio, é natural que surja o conflito. O juizado consumidor, a lei do CDC, a lei do consumidor, veio para regulamentar bem essas relações. E é interessante, colocado com a Maria, a Defensoria iniciou, já voltando ao tempo da pergunta, com procuradores de Estado e procuradores autárquicos fazendo, às vezes, defensores públicos, um trabalho importantíssimo de todos eles. Ou seja, o deslocamento de função para o bem do caso. Não é aí? Muito bom isso, hein? Muito bom isso. Antes, inclusive, da realização do concurso da defensoria. Antes da criação da defensoria. Antes da criação da defensoria, que ela funcionava... Você não esqueça do microfone sempre. Como um braço da Procuradoria da Justiça Judiciária. Então, o trabalho foi absolutamente importante para encetar esse órgão tão importante para
Bom, aí eu te pergunto uma coisa, Eduardo, com toda essa experiência que a Defensoria Pública vem tendo, órgãos da qualidade de um PROCON, essa relação consumidor-fornecedor, isso gerou algum tipo, ao longo do tempo, gerou algum tipo de lei baseado em que as conciliações chegavam a determinado ponto, não? A lei já existia, né? A lei, como o próprio Marcelo colocou, a conciliação hoje é primordial para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, inclusive, cria a Semana Nacional de Conciliação, busca a resolução dos conflitos em que ambas as partes saiam, se não satisfeitas, mas não insatisfeitas totalmente com essa resolução. As leis, elas evoluem com o passar do tempo. Inclusive, o novo CPC coloca a conciliação como primordial. Para o nosso querido leigo que está ali, o Código de Processo Civil, que está sendo modificado. Sim, já passou no Senado, já passou no Congresso Nacional. Coloca a conciliação como algo primordial para a resolução de conflitos, porque não há judiciário que aguente, não há Estado que aguente a quantidade de conflitos hoje na sociedade, em razão das leis que vêm a proteger os direitos individuais. Felipe Cavalcante, não é isso? Exato. Felipe Cavalcante, eu já recebi você no bate-papo, não foi, Felipe? Exato. Que prazer enorme ver você no Prazer Almoçando com a nosso. Notícia, que bom. Você que é advogado trabalhista, assunto danado de polêmico, esse que daqui a pouco a gente trata dele também. Professor e mestre em Direito, integrou a lista sextupla da OAB, parabéns, que concorreu ao cargo de desembargador do trabalho do TRT da 19ª Região. Foi você, Marialba? Eu, Marialba, o atual desembargador, E o Marcelo Vieira. que Marcelo muitas vezes Vieira, né, que foi quem ganhou, não foi isso? Luiz Fernando Rezende também participou dessa lista. Isso. Assim como também os colegas Gustavo Ferreira e Severino. Muito bem, muito bem. Tudo gente boa. Da melhor qualidade. Eu costumo dizer o seguinte, quando a lista sextupla é boa, de alta qualidade, qualquer um representa os outros 5. Com certeza. E representa bem, não é E, na verdade? verdade, o desembargador Marcelo é um grande desembargador, já mostrou isso nesse tempo que está no tribunal, com simplicidade e garantidas as prerrogativas do advogado. Em que ponto você, quando segurou o microfone, você queria entrar no assunto do nosso amigo defensor público? Era justamente nesse ponto. Inicialmente eu queria cumprimentar o Geraldo, Obrigado. o Marcelo, mas sobretudo me permitam cumprimentar todos na figura da Marié, mês de março, porque a Marié representa... Palmas para ela, mês de março, olha que coisa boa. Assim como a Marié, a minha amiga Isabel Pinheiro, de muitos anos, Perfeito. representam mulheres independentes É que verdade. lutam pela igualdade de direito com os homens. É verdade. Né? Demonstrando que esse fato, que inclusive surgiu de uma questão trabalhista nos Estados Unidos, onde as mulheres lutaram pela igualdade de direito com os homens e morreram queimadas lá no estado de Indiana, demonstra bem esse momento. Então é um momento de luta de igualdade pelas mulheres. Agora eu gostaria de entrar nesse assunto do meu amigo Eduardo, porque na verdade o que o telespectador assim, ele precisa entender é que, principalmente, como disse o Marcelo, após a Constituição de 88, Certo. nós vimos de um período de ditadura militar, onde não havia o hábito das pessoas reivindicarem os seus direitos. O que é que aconteceu na verdade? Aconteceu uma explosão de litigiosidade. E o judiciário não estava preparado para isso. Certo. E com essa explosão de litigiosidade, aconteceu que o judiciário ele ficou exacerbado. Então, todas aquelas formas de composição de conflitos, assim como a mediação, que é a melhor forma para a área familiar, a conciliação para o direito do consumidor e outras áreas, o judiciário reconheceu, e nós advogados e os profissionais de direito, que a formação jurídica tem que formar o advogado não apenas para o litígio, mas para conciliar fora do Poder Judiciário. Perfeitamente. A nossa formação hoje não é uma formação que deve, sobretudo, evitar o litígio. Se ele ocorrer, procuramos o Poder Judiciário. Muito bem. Mas que haja um amadurecimento da sociedade. Muito bem, então já você usou a palavra certa. É preciso, é uma pergunta, é preciso também que haja amadurecimento do advogado para ele não confundir a necessidade de ganhar dinheiro com a necessidade de resolver um caso. Entendeu a minha pergunta? Perfeito, Porque na hora que Geraldo. você faz a conciliação, você resolveu, parou de ganhar dinheiro naquele caso. É preciso tanto amadurecimento de sociedade,
do advogado. Do advogado. Como é preciso também um amadurecimento da sociedade de valorizar valorizar a isso. advocacia preventiva. Exatamente, perfeito. Certo? Essa valorização da advocacia preventiva, já que, como bem disse o Marcelo, o Estatuto da OAB ele é marcante, a atividade do advogado é atividade judicial e de consultoria, certo? Então, muitas vezes, até na minha função de advocacia trabalhista, nós advogamos, por exemplo, para alguma empresa, a gente diminui o número de reclamações trabalhistas de 50 para 10 por ano. E não é olhado? E não é olhado, só é olhado pelo número de processos. E não deve ser assim. Não deve ser eu estou dessa levantando forma. aqui um tema que pode ser até novo de discussão, não é, Marcelo? E nem sempre, Geraldo, a perspectiva de uma composição, ele repercute em menos honorários ou menos benefício para a parte. Com certeza. A maior demonstração, eu tive a oportunidade de trabalhar no inventário de 25 anos e que se as pessoas tivessem feito uma composição na época, teriam um grande patrimônio. O patrimônio deixou de existir pelo tempo. Pelo tempo. Quer dizer, então veja bem, essa consultoria vale dinheiro. Com certeza. Não é? Então eu acho o seguinte, na hora em que você chega para partes que estão numa consultoria, eu não estou falando de pessoal pobrezinho, que é outra coisa que não para isso tem existe a a Defensoria Pública para isso. Exatamente. Que Mas muito eu estou bem falando representa quem de Alagoas. coisas sérias, mais, não é sérias, coisas mais volumosas, de gente que tem possibilidades. Meu amigo, eu estou recomendando a você a conciliação. Estou recomendando a você que parta para a conciliação. Agora, eu vou orientar você como deve ser feita a conciliação da sua parte. Isso é uma consultoria. Custa dinheiro, pô. Perfeito, Pelo Geraldo. amor de Deus, vamos valorizar o profissional. Uma parte também, Geraldo. Claro, grande Daniel, irmão do Marcelo, deixa eu apresentar, Daniel, porque o Daniel, junto com o Marcelo, ele é da área eleitoral, óbvio que daqui a pouco a gente vai falar, empresarial e civil, né? E por aí vai. Muito obrigado, Geraldo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo também que nos assiste, boa tarde aqui aos presentes. Aproveitando a deixa que o Felipe já colocou, em nome da Marié também, cumprimentando a todos. E apenas complementando, Felipe, o que você vem dizendo, o importante de um bom conciliador é que, inclusive, pode ajudar auxiliando a justiça, evitando esse assoberbamento de processos. Verdade. Até porque, como o Marcelo bem colocou aqui, a gente bem vê, muitas vezes a gente consegue, com o cliente, demonstrar a ele. Você tocou no ponto do direito de família. Muitas vezes você mostra que evita um conflito maior. Porque quando você vai para o litígio, você vai para a justiça, às vezes você fica até a mercê de uma audiência de conciliação, do juiz designar aquela audiência para que possa resolver. E você antes pode evitar. Agora, quanto à evolução da conciliação, a gente aqui vê no nosso estado de Alagoas o quanto evoluiu. O próprio Tribunal de Justiça, que antigamente a conciliação era feita somente no primeiro grau, evoluiu para o segundo grau. Teve os desembargadores a todo momento, quando as partes pretendem, ou até quando as partes nem sequer requereram, tendo designado a audiência de conciliação, o que já ocorre após uma sentença de mérito de primeiro grau. Então, quer dizer, não é o fato de uma parte ter vencido e a outra ter perdido, que você diz, não, eu não negocio, não concilio. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. Você pode... Eu acho que dá pra gente ajustar, eu errei aqui, eu pensei melhor, não é? E o que mostra a importância, voltando como o Felipe colocou, de um bom preparo, de um bom árbitro, de um bom conciliador, para que ele demonstre às partes que o prejuízo que ela pode ter com o decorrer do processo, com o tempo, pode acarretar justamente uma perda maior do que aquele se conciliar no tempo de modo correto. Com certeza. Nós estamos tendo a presença aqui do Marcos Saval. O Marcos Saval, ele é procurador do Estado e diretor nacional de prerrogativas da ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Tudo bem, que bom receber você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui presente, falando sobre um assunto tão interessante que é como solucionar problemas que não sejam necessariamente na via judicial. A gente sabe que o Poder Judiciário hoje está assoberbado de demandas individuais, demandas coletivas, há uma impossibilidade generalizada de podermos, sempre que tivermos algum litígio, irmos à justiça para poder buscar uma solução rápida, acaba também gerando um problema no sistema que muitas ações elas sobrevivem anos a fio com base em liminares. Ia te perguntar sobre isso. E essas formas de solução de conflitos que nós temos que buscar, a advocacia pública, e em especial a Procuradoria-Geral do Estado, a gente tem tentado alertar de uma maneira geral a vontade de conciliarmos, de buscarmos soluções alternativas para execuções fiscais, por exemplo. Nós temos, Perfeito. por dados do CNJ, um dos grandes calos
do Poder Judiciário é o Executivo Fiscal, é a execução de tributos. É um problema histórico. Agora, é claro porque o governo, o Estado, de um modo geral, ele não consegue avançar no processo ou é exatamente por conta dos famosos recursos? Não consegue. Há um sentimento de, vamos dizer assim, litigiosidade no Executivo Fiscal. Todo mundo vai, luta, briga, busca e aí você acaba recuperando a título de execução fiscal 1 a 2%. Muito bem. Nós temos hoje algumas propostas interessantes que estão sendo gestadas para que coloquem em prática, colocando em prática, ela consiga resolver um grande gargalo do processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse dada a você a autoridade para fazer uma reforma nesse âmbito, sim, ok? Você, por exemplo, diria que determinado tipo de processo fiscal não cabe liminar, não cabe recurso, ou cabe só até um determinado ponto, ou é preciso uma comissão, sei lá. Eu acho que hoje nós temos uma solução que já está sendo colocada agora, se não esse ano, mas ainda, vamos tentar que seja esse ano, mas se não esse ano, ano que vem, que é a tentativa de junto aos cartórios de títulos e documentos, fazer protesto da dívida fiscal. Isso é uma medida que em outros estados, o estado do Espírito Santo, já surtiu efeito. Muito interessante. Você sai da judicialização excessiva, você soluciona de outra forma. Porque ele precisa colocar o nome dele em paz. O município de Maceió já vem realizando já há alguns anos com um resultado positivo, o que diminuiu bastante o número de execuções. Diminui o número de execução e aumenta o número de arrecadação. Então você uma relação de ganha-ganha. O judiciário, ele ganha porque você acaba se debruçando apenas naqueles casos que beleza de assunto. E diminui a litigiosidade e soluciona também para a fazenda pública que você arrecada mais. É uma situação. Até porque você tem pessoas e pessoas, né? Claro. Você tem pessoas que não, eu estou aqui discutindo esse problema fiscal porque eu acho que eu tenho direito, mas tem uma pessoa que não, eu estou procrastinando, jogando isso para frente, que é para não ter que Exatamente, Eduardo Lopes. Mas eu acho que deve se buscar uma solução para o pagamento dos precatórios de forma mais ágil, mais séria. Existe a RTP aí, mas eu acho que ainda a solução não foi encontrada. Então vamos tentar dividir a coisa, aproveitando o procurador e você aqui. Vamos tentar dividir a coisa em duas partes. Quem é o pior? É a parte... Não. Quem é o pior nessa questão, por exemplo, dos precatórios, que é uma arma que o governo tem? É uma arma, mas que deixa aí 20 anos, 15 anos o cara sem receber. Então quem é o pior nessa história? É quem quer receber o seu precatório ou quem não quer pagar? Ou não pode pagar? Não pode, não deve acontecer. Assim como também o Estado tem que buscar uma celeridade maior no pagamento dessas dívidas. Porque é uma forma de sonegação também. Hoje, se vocês me permitem a análise sobre o problema de precatório, há uma falsa compreensão de que o Estado, mas não vou colocar aqui no Estado de Alagoas, ok, os entes federativos no Brasil todo não pagam precatório. Por quê? Depois que foi implementada a Emenda Constitucional 62, que instituiu o regime de pagamento precatório, todos os estados e todos os municípios obrigatoriamente têm que disponibilizar, no caso do Estado de Alagoas, 1,5% da sua receita corrente líquida para pagamento de precatório. Esse valor ele é destinado a um fundo que é gerido por presidente do TRT, presidente do Tribunal de Justiça, para pagamento de precatório de todos os órgãos. E é pago. Aí hoje, no STF... Mas é pago a quem? Quem é o premiado então, para receber? O histórico de Alagoas, aí a gente tem que tentar também fazer um histórico do passado e do presente. Durante muitos anos, de fato, o Estado de Alagoas não pagou precatório. Mas, a partir da Emenda 62, ela passou a pagar. Tanto que existem hoje, no Tribunal de Justiça, já precatórios sendo pagos, eliminando o acervo histórico de precatórios alimentares e não alimentares. E hoje, nós não temos precatórios trabalhistas. Aproximadamente 200 milhões. 200 milhões de trabalhistas. Não, 200 milhões do Tribunal de Justiça. O total, tudo bem. Disponível. Mas qual é o critério, meu caro Marcos? Qual é o critério para você dizer fulano está na hora de receber? Fulano não recebeu porque não estava na hora dele. Há uma fila? Não, a lei, na verdade, a Constituição Federal, ele diz que existem dois critérios que são complementares. O primeiro é a ordem de atividade. Os mais antigos recebem primeiro.
E dentro da antiguidade, você tem uma ordem de Os preferência, alimentares. Ok. que é o alimentar e o Ok, não alimentar. muito bem. E o CNJ também contribuiu recentemente, dando a definição e a interpretação de como deveria ser visto esse dispositivo. Hoje o sistema é praticamente gerido com o CNJ interferindo em todas as Etapas. os estágios de pagamento. Então existe um sistema funcionando. E Felipe a Cavalcante. facilidade de transparência que existe os tribunais hoje facilitaram inclusive o acesso. Quando você entra, digamos, na página do Tribunal de Justiça de Alagoas, logo em cima tem consulta o seu precatório. Muito bem. Basta colocar o nome que você Você já tem pelo menos sabe como é que ele está andando ou se não está andando. e tem condições de visualizar a lista inteira que o Marcos está colocando. E aqui eu faço só trago a discussão também, até para que nós reflitamos a ideia, porque assim, hoje o Estado disponibiliza 1,5% da sua 1,5%. da sua Perfeito. é muito dinheiro. O acervo histórico é grande, mas está sendo pago. Se fôssemos pensar em pagar todos os precatórios no mesmo ano, simplesmente o Estado não teria dinheiro. Tem que ter um sistema de racionalização. Sim, evidente. Aí é gestão. Do que, não é? Você tem que ter um equilíbrio na gestão. Você não pode pegar o dinheiro dentro de casa e dizer, vou estocar leite. É verdade. E acaba com o resto? Não é dona de casa? É verdade. Que a Maria é dona de casa também. Ô Felipe, você vai entrar logo no princípio do segundo bloco, porque eu vou pedir licença para ir aos comerciais. Você deixa? À vontade. Não, mas se você não deixar, você pode começar agora, não tem problema. Você manda nesse programa mais do que eu. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês dos nossos parceiros, o SESI Senai, o SEBRAE, o Instituto Oftalmológico de Alagoas, o IOFAL, o buffet da Isabel Pinheiro, que agora não tem mais a tortaria Isabel Pinheiro, mas tem o Delivery Isabel Pinheiro, cujo número de telefone está embaixo. Você pode pedir pelo telefone o que você imaginar. Eu quero bolo, quero salgado, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Então você pede tudo que você quiser da Isabel Pinheiro por delivery e leva na tua casa numa boa e com aquela qualidade que você sabe qual. Ah, mas eu pensei que a Isabel só fazia banquetes de alto luxo. Você faça o seu banquete particular, desse tamaninho para 2 pessoas, para 3 pessoas, para 1 pessoa. Faça. Delivery Isabel Pinheiro e agora valendo muito. Bom, a Bodega do Sertão, onde nós fazemos de 15 em 15 dias o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, e agora revezando com o novíssimo filé do Zezé. O filé do Zezé que agora está na Rua do Maicai, onde era a Cachaçaria Água Doce. Pronto, não tem erro, todo mundo sabe onde é. É lá mesmo que nós voltamos também a fazer o nosso bate-papo. Voltamos já. Queria lembrar só a vocês o seguinte, nesses 15 dias agora, a Bodega do Sertão está fazendo uma reforma muito importante, muito interessante, está fazendo uma mudança de telhado, mas não está parada. A parte do bule está funcionando à la carte. Vai lá que vai valer a pena. Voltamos já.